um pouco antes, que já está quase na hora. Sou o professor René, vou dar literatura para vocês. Não preciso falar da importância da literatura, porque o Enem é uma prova consagrada com textos e na interpretação da sua variedade total de textos, o que faz a prova inteira ser uma grande prova de interpretação de textos, né? E o que eles chamam de literatura é a interface maior entre as competências do Enem. Se tem uma coisa que o Enem gosta, é que você compare e que você associe textos, períodos, épocas, imagens. Essa é uma competência que ele quer que vocês tenham. Então ele vai por hora uma fotografia, uma pintura, misturada com outro texto para que você seja capaz de perceber semelhanças e diferenças, não só entre suas estruturas, mas entre épocas, valores, costumes. E a literatura é a chave disso aí tudo. É na literatura que a gente viu pela primeira vez, nas manifestações humanas, esse tipo de contraste. Foi no exercício da literatura que surgiram as figuras de linguagem, que surgiram todos os recursos que o Enem cobra como competência, mas que a gente tem como repertório existencial de vida para poder se comunicar e pensar e sentir, blá blá blá, né? Rapidamente, por isso que eu perguntei para vocês. Sumiu daqui, mas tudo bem. Eu sou o professor René, vou dar literatura para vocês. Eu cometi um equívoco. Funk. Se tivesse sido a trova medieval, cometi o equívoco de me formar em 3 faculdades. As 3 não me deram dinheiro nenhum, mas me deram muita felicidade. Então vocês têm esse dilema também. Escolher entre o que fará vocês felizes e o que nos faz felizes é exatamente fazer os outros felizes. E só o que nos faz felizes ainda não garante que você seja um bom ser humano. Mas as 3 coisas que eu escolhi, elas me permitiram ser muito feliz e ajudar muita gente. Eu fiz primeiro psicologia, mas para pagar o Mackenzie na época, eu sou que nem vocês, vim de escola pública, então eu era um pobretão, que nem vocês. E eu tinha que pagar a faculdade. Como era integral, eu tive que... A única coisa que eu me via fazendo à noite, não sou bonito para fazer outras coisas, então eu tive que dar aula. E você tem uma ideia, durante minha vida escolar, eu nunca tive todas as aulas. Vocês tiveram todas as aulas todos os dias na vida escolar de vocês? Bem, em São Paulo eu nunca tive todas as aulas todos os dias, nunca. Eu sempre voltava mais cedo, sempre. E essa falta crônica de professores me possibilitou uma coisa. Quando eu passei no Mackenzie, eu fui me inscrever na delegacia de ensino, era assim que se chamava, para dar aula como professor excepcional. Eles primeiro pegam os concursados, não tendo, pegam os formados, não tendo, me chamaram para dar aula em Osasco, numa escola que estava 2 anos sem professores. E eu não tinha tido a minha primeira aula ainda no Mackenzie, já fui dar a minha primeira aula no estado. E aí eu fui dar aula, não em psicologia, porque não tinha. Fui dar aula na minha grade que permitia língua portuguesa, que era o que eu escolhi, né? Literatura e gramática. Passei meus 5 anos da faculdade dando aula no estado de literatura e gramática. Isso me fez com que eu me apaixonasse por dar aula. Nem sabia que eu poderia fazer isso. Gostei. Então quando eu terminei, isso foi muito bom. Porque eu me formei com 22, entrei com 17, saí com 22. Anos mais tarde, eu fui trabalhar em CAPS, que é o que eu gosto na psicologia, Centro de Atenção Psicossocial, sofrimento psíquico intenso, psicose, suicídio, casos graves. Né? Não gosto de clínica, de caso... Terminei meu namoro, estou chorando, não gosto disso. Gosto de caso doloroso mesmo, que você ajuda enormemente. E aí, ainda bem que eu não fiz com 22, porque eu não estaria suficientemente calejado, experimentado na vida para isso. Então foi muito bom. Terminei psicologia, não fui trabalhar com psicologia diretamente, prestei de novo, aí eu fiz letras na USP e passei boa parte, sim, dos meus primeiros 10 anos de trabalho como professor. Aí em 2005 eu prestei um concurso para o CAPS lá na Paulista, e aí sim me dediquei mais 10 anos aí só ao sofrimento psíquico intenso. E aí eu já estava melhor, acho que foi o ideal eu ter adiado a minha entrada logo. E aí eu já tinha mais repertório, já tinha mais experiência, já tinha feito 1000 coisas. Então, foi ideal. Depois eu ainda fiz pedagogia, que sou uma besta completa, eu quero mesmo ser pobre, então eu tenho que
me formar, podia fazer TI, engenharia, né? Coisa que vocês vão fazer para ganhar dinheiro. Eu não tenho essa habilidade. Mas de qualquer forma, sim, esse é o dilema de vocês, é o meu também. Sou muito feliz em todas as coisas que eu fiz, sou muito feliz de estar aqui. A gente pode estar correndo perigo à vontade, mas isso me dá muita satisfação. E não deu, não fica para essa vida, mas também não quero saber disso, isso um pouco me importou até agora. Não vai ser agora que vai fazer diferença. Aprendi a viver com... E dilema de vocês, eu fiz 3 faculdades, depois ainda fiz mestrado. Acho que muitos de vocês também vão terminar fazendo mais de uma coisa, porque a vida não comporta mais uma única profissão, uma única... Você precisa abrir portas e ter saídas. Para mim foi muito importante sempre ouvir o sofrimento psíquico intenso durante o dia, que você só ouve. A depressão profunda, a psicose, você desenvolve seus ouvidos. Você pouco fala. Já à noite eu vinha da aula e aí só eu falo. Então, essa compensação me ajudou a chegar mais ou menos saudável aqui, tá? Mais ou menos. Não estou inteiramente, mas tudo bem. Galera, eu sou o professor Renê, vou dar literatura para vocês, começando aí também pela internet. O programa de literatura, vocês vão ver, muitas aulas você vai falar, meu, parece história, parece geografia. Meu Deus, agora virou biologia. Porque é talvez a matéria mais interdisciplinar que tem. E essa é a grande competência do Enem. Ele quer que você compreenda a complexidade dos fenômenos, que significa que eles são multifatoriais. Não é só um aspecto que gera aquela aparência. E nas artes, porque literatura a gente não vai ficar só no texto escrito, vamos começar inclusive pelo texto oral, pelas trovas. Mas mais tarde na Renascença a gente vai ver muitos quadros, e o Enem gosta de pôr quadros. Então, quando eu falar dos períodos, das estéticas, na verdade eu estou ultrapassando a literatura. Eu estou falando de todo um clima cultural que vai impregnar a escultura, que vai impregnar todas as artes. E o Enem, ele vai te perguntar sobre todas essas artes. Então guardem bem as características de cada período, porque elas não se referem só à literatura. Elas se referem a todas as expressões humanas. E é aí que o Enem quer te perguntar se você consegue compreender essa impregnação que um período tem sobre as manifestações humanas, seja ela em qualquer arte, né, no pensamento. Então vamos começar. A gente vai começar em literatura e em língua portuguesa, que esse é o nosso objetivo e é o programa do Enem. A literatura portuguesa, de língua portuguesa, vai começar naturalmente antes em Portugal do que no Brasil. O Brasil só depois do 15. Portugal já desde o 13 possui manifestações artísticas na nossa língua. É uma língua ainda embrionária, é uma língua no começo. Então vocês vão ver daqui a pouco características, como identificar que essa é a língua portuguesa na forma de embrião, na fase laval, né? Não na forma que a gente conhece hoje. A língua portuguesa, então, começa no século XIII com a fundação de Portugal. Vocês sabem que Portugal é um dos estados, é o estado moderno mais novo, assim, de ideia, mas mais antigo historicamente. Mas como que ele pode ser o mais antigo? Porque os estados como a gente concebe hoje, fronteira delimitada, um poder centralizado e uma língua unificada, isso Portugal fez antes de todo mundo. Essa precocidade de Portugal vai ser responsável por muitas coisas, hein? A expansão marítima, por exemplo. Enquanto todo mundo ainda estava feudo, mais tarde nações, e só no século XIX vão se formar os estados modernos, Portugal já era uma língua única, fronteira delimitada, que aliás nunca mudou, é o único país na Europa que jamais mudou sua fronteira. Ela continua desde 1219 a mesma. Essa precocidade fez com que a gente possa até datar o início da língua portuguesa, século XIII. Então a língua portuguesa nasce com o Estado português, século XIII. O Brasil não existe ainda, então a gente vai começar estudando literatura portuguesa de Portugal. O Brasil vai vir daqui a pouco. Qual é a primeira manifestação artística em língua portuguesa? Trovadorismo. Então anotem aí, trovadorismo, século XIII ao século XV. Trovadorismo, século XIII ao século XV. Trovadorismo, como que a gente pode estudar? Principalmente com uma prova do Enem que exige que você não só
seja um papagaio e falar trovadorismo no século XIII. Não é isso que ele quer. Ele quer que você entenda por que o trovadorismo é a arte desse período. Então anotem essa associação que é importante. Você tem duas linhas sempre, tanto para a história como para a literatura, para você compreender um determinado fenômeno social, no caso a arte. Uma coisa é a linha dos períodos, em que a gente chama antiguidade, aí 8 a.C. até 5 depois de Cristo. Antiguidade clássica, ali no período da Grécia. Se você avançar do 5 ao 15, aí você tem Idade Média. Bem, eu só estou descrevendo a característica temporal. O que está acontecendo nesses períodos? Então você pode falar, na infância, o que está acontecendo? Estão nascendo os dentes. O que na adolescência está acontecendo? Estão nascendo os pelos. Uma coisa é o período. Então quando eu digo antiguidade, quando eu digo Idade Média, Idade Moderna, é uma linha. A linha mais importante está aqui embaixo, que é qual era o modo de produção, como que se dava a produção da riqueza e a sua distribuição se existia. Quem trabalhava? Quem ficava com a riqueza? Então, a essa linha temporal, vocês têm que colocar uma outra linha, que é o modo de produção. Qual era o sistema vigente nesse período? E aí as coisas começam a ficar mais claras. Até o século V, que a gente considera, quando o Império Romano entra em decadência de vez, ele já começa desde a época do Cristo um movimento descendente, mas ele vai dissolver de vez aqui no século V. Ok, esse período todo a gente chama de Antiguidade Clássica. Todos os impérios, tudo que existiu nesse período, na Europa, porque o mundo é muito mais vasto, mas a gente só estuda a história da Europa, os impérios, seja o macedônio, os gregos, os jônios, o Império Romano, todos eles têm uma coisa em comum. Todo esse período, do 8 a.C. até o 5, a gente tem um modo de produção que é o escravocrata, o escravagista, o escravista. Escolha um termo que vocês queiram. Como então é produzido a riqueza? Como se produz os alimentos? Como que se organiza a sociedade? Por meio da escravidão. A escravidão, galera, ela não é voluntária. Ninguém se voluntaria para ser escravo. Olha, eu quero ser seu escravo. Na antiguidade, é só com uma espada no pescoço que você vai trabalhar de graça. Eles não estão no Brasil do século XXI, em que se coloca voluntariamente a escravidão. E a gente elege para ser escravo. Voltando lá no período em que as pessoas eram normais, escravo na antiguidade você não é voluntariamente. Então, para conquistar escravos, eu preciso da guerra. Então, todo esse período da antiguidade, vocês têm sempre do 8 ao 5 depois do Cristo. Saber que aquele sistema é escravocrata. E que escravos você conquista por meio da guerra. Então, são sociedades militares. O mais importante para essas sociedades, tanto a Grécia, Macedônia, Roma, é você ter soldado para poder conquistar, pilhar, pegar novos homens para trabalhar, outros homens para o exército, roubar tudo que tem e acumular para as famílias daquele império. Esse é o método de sobrevivência da antiguidade até o século V, quando o Império Romano, que é o maior deles, que é o maior pilhador, que é o maior ladrão da história, entra em decadência. Esse modelo escravagista, ele pressupõe então que eu tenha um exército, domine e transforme aquela população em escravo. Beleza, esse é o sistema. Há muitos impérios na antiguidade. Muitos impérios foram muito gigantes, muito hábeis, usando técnicas militares ótimas, mas nenhum dá para se comparar com o Império Romano. O Império Romano foi o mais organizado, mais bem sucedido nessa arte de explorar, de obrigar, de escravizar os outros povos. Ao que se deve, então, esse sucesso do Império Romano? Porque outros impérios da antiguidade tiveram exércitos do mesmo tamanho, com a mesma competência técnica. O que faz do Império Romano, então, o mais bem sucedido dos impérios escravagistas da antiguidade? Desse período que vem antes do que a gente vai estudar. E por que eu estou falando recuado, se o nosso assunto é o século XIII, na Idade Média, no nascimento de Portugal? Porque o trovadorismo, anotem isso,
é a arte do feudalismo. Trovadorismo, a arte do feudalismo. A arte do período Idade Média. Qual é o modo de produção? Feudalismo. Peraí, feudalismo não é igual isso aqui, escravagismo. Então, alguma coisa se transformou no período que a gente vai estudar. Ele já não é mais escravagista. Portanto, para a gente entender o trovadorismo, pessoal, para a gente entender o trovadorismo, eu preciso entender o feudalismo. E para entender o feudalismo, eu preciso entender a decadência, o desmonte do Império Romano, no Ocidente principalmente. Então, o Império Romano ele vai ser, na Antiguidade, o mais bem-sucedido dos impérios. E o que se deve a esse brilhantismo? Armas sofisticadas, maior treinamento dos soldados, maior número dos soldados? Não, se reputa, na verdade, uma arma muito engenhosa, que já era conhecida na Antiguidade, mas a maioria não dava muita atenção. Os reis, por exemplo, nunca usavam essa arma. Isso era coisa que só sacerdote usava. Meia dúzia se familiarizava com aquela arma, o resto não queria nem saber. Já o Império Romano viu nessa arma uma maneira de ampliar a logística do exército, ampliar a logística de dominação, a comunicação, o treino, que é a escrita. A escrita já existe há muito tempo, mas ela não era vista como um recurso administrativo como o Império Romano vai conceber. Você veja que, por exemplo, o Império Macedônico, com a morte do Alexandre, ele todo desmonta. Quando você tem um grande cabeção que tem tudo na cabeça, se ele morre, morre tudo. Já o Império Romano registrava tudo, anotava tudo. Tudo era notificado. Então, a perda de um general não significava a derrota da estratégia deles, porque estava tudo registrado. Você podia substituir tanto as pessoas como as práticas por esse meio amplamente difundido que foi a escrita. Então, a gente pode dizer que o Império Romano, a organização extrema que fez com que ele pudesse administrar a Europa inteira, isso se deve ao brilhantismo com que ele empregou a escrita como meio de melhor comunicação. Mas não só isso. O Império Romano tem uma outra característica. Na Antiguidade, você guerreia, eu domino o povo. Mas eu não matei o povo. A vontade de se libertar vai continuar lá. E eu oprimia a vontade de se libertar com espada também. O Império Romano já teve um outro método. Ele inventou algo que é muito utilizado pelos Estados Unidos hoje, que se chama colonização. Mas como assim colonização? A colonização ela não é um fator físico apenas. Ele é a alma. Eu troco o chip de vocês por um chip dominado, por um chip que quer me imitar. E aí daqui a pouco você se submete porque você quer ser o que eu sou. O Império Romano, então, muitos povos sequer eles brigaram. Muitos povos perceberam que não dava nem para começar a briga. Então eles se submetiam a pertencer ao Império Romano. Qual era a condição que o Império Romano impunha? Que esses povos tivessem a lei, a língua do Império Romano e a religião do Império Romano. A lex romana, a lei, a língua romana, o latim e a religião do Império Romano, que primeiro era panteísta, politeísta. A mitologia, como a gente fala, dos gregos. Mais tarde o cristianismo. Então vejam que o Império Romano, quando ele expande definitivamente pelo todo o Mediterrâneo, uma parte do Oriente e a Europa, acabou. Ele dominou o mundo todo. Vocês vão ver o professor de história falar: o sol nunca se põe no Império Romano, de tão grande que ele era. Não, não era tão grande. Houve impérios maiores. O Gengis Khan, e há muita coisa além da Europa. Mas a gente só estuda a Europa. Então ali, não houve ninguém maior. O Império Romano então se alastra por toda a Europa. Bem, impondo sua língua, o latim, a religião, que mais tarde é o cristianismo, e a cultura inteira que foi bebida na fonte dos gregos e que eles transformaram no que a gente concebe hoje como a lex, como a lei romana. Bem, pra vocês terem uma ideia, a gente fala um filho do latim, que é a língua portuguesa. A gente tem um conceito de leis todo baseado ainda na lex romana. Desde o uso capião, o conceito de lei todo é romano. O conceito de cidade, com avenidas, ruas, a organização da cidade é romana.
A vida em cidade é uma invenção romana. A gente tem a religião cristã graças ao Império Romano. Então veja que o Império Romano, 2000 anos depois, ele ainda tem uma presença brutal no mundo contemporâneo. Então veja que a colonização, que era muito mais mental do que física, conseguiu transportar valores de 2000 anos para a gente, ainda hoje. Então, foram bem-sucedidos. Mas o problema é o seguinte, estou falando que o Império Romano é o mais bem-sucedido dos impérios da Antiguidade. Fisicamente, territorialmente, ele dominou uma extensão que ninguém conseguiu. Ele criou uma colonização que fez com que todos os europeus abandonassem suas culturas e adotassem o modo de vida romano, a língua romana, a lei romana, a religião romana. Poucos povos na Europa são muito puros, assim, no sentido de resistir. Os bascos, lá de Barcelona, se orgulham demais de não terem se romanizado. Há poucos povos na Europa que não têm influência, que os caras conseguiram, de alguma forma, se segurar. Os celtas, os escandinavos, mas muito pouco. Você percebe até na língua alguma influência ainda, do latim. Bem, de qualquer forma, ele territorialmente é o mais bem-sucedido. Colonizou a alma da Europa, consequentemente nós da América somos colônia. Tudo que eles tinham veio incubado no navegador para a gente. Esse vetor de doença, ele trouxe para a gente todas as doenças europeias. E tudo isso é romano. Bem, o Império Romano, então, ele vai formalmente até o 5. Mas ele já começa a ter crise aqui na época do Cristo. Por quê? E aí é uma questão importantíssima, isso frequentíssima em prova, sempre. Essas razões da decadência de um império tão grande e tão bem sucedido. Há muitas razões, o professor de História vai falar que os regimes climáticos muito difíceis empurraram asiáticos e nórdicos para as fronteiras romanas, as supostas invasões bárbaras, que não eram bem invasões, eram insurreições de povos antes dominados, que ao perceber a fragilidade agora do Império Romano se rebelavam, mas de qualquer forma, pressão muito grande sobre a fronteira romana dos nórdicos, dos bárbaros germânicos, dos asiáticos, e o gigantismo do Império Romano. Chegou uma hora que ele tinha a Europa toda. E aqui, se vocês entenderam o que eu falei até agora, de sempre prestar atenção no modo de produção, quem trabalha, quem gera riqueza, vocês vão me explicar por que o Império Romano, ao conquistar a Europa inteira, norte da África, declara Pax Romana. Não temos mais inimigos, não temos mais o que conquistar, agora é decadência. Por quê? Ah, professor, porque quando a gente chega no apogeu, a gente começa a cair. Não é nada disso. Isso aqui não é pagode, isso aqui não é Beyoncé, não é nada disso. Por que o Império Romano, ao chegar no ápice do controle e do domínio territorial, começa a entrar num colapso? Alguém tem alguma ideia? Alguém da internet tem alguma ideia? Se eu disse que o sistema aqui escravocrata vive de invadir aquele povo, transformar em escravo, roubar tudo que eles têm, pegar a mão de obra forçada para gerar minha riqueza, quando o Império Romano dominou tudo, cadê? Não tem mais escravo. Não tem mais o que conquistar. Professor, mas ainda tinha África, Ásia. Meus caros, pensa com a cabeça da época. Na época não tinha avião, não tinha trilho, não tinha grandes navios. Deslocar-se 2.000 quilômetros era absurdo a dificuldade. Você não tem geladeira. Como que você leva mantimento 2.000 quilômetros? Como que você leva um exército de 100 mil, 150 mil, mais de 2.000 quilômetros? Então era inviável você ficar fazendo como o Alexandre o Grande, indo para a Índia. Passou metade da vida dele viajando. É inviável. Então o Império Romano, quando ele conquistou o que para a antiguidade era razoável, você falava, parou, a partir daqui não tem mais cabimento. É muito longe. E era absurdo controlar. Uma rebelião lá na Espanha, eles estão em Roma, é mais de 2.000 quilômetros. Até mandar tropas, distribuir os grãos que vinham do Egito, era muito trabalho. Então esse gigantismo do Império Romano vai aos poucos se tornar um obstáculo para eles. Então a decadência do Império Romano é uma implosão. Eles vão implodir, não é ninguém que derruba o Império Romano. É ele que começa a esfacelar-se por ser muito grande. Então aqui, quando o Império Romano começa a entrar em decadência,
O fenômeno importante para a gente entender o feudalismo consiste no seguinte. Como você tem o Império Romano, você tem cidades enormes com arquedutos. Quando vocês viajarem para a Europa, vocês vão perceber. As cidades têm arqueduto da época do Império Romano. Água potável, rede de esgoto, saneamento, desde o Império Romano. As cidades por aqui, às vezes, não tem no Brasil. 80% das cidades do Brasil não tem saneamento básico. O Império Romano, há 2000 anos, as cidades tinham. A vida em cidade tinham grandes armazéns com silos para grãos. Os grãos vinham do Egito. Com escolta, porque o exército era enorme no Império Romano, eles distribuíam. A logística era maravilhosa. Viver nas cidades romanas era muito seguro, muito bom. Tinha uma lei estável. Então, com o tempo, as pessoas quiseram ser romanas. Elas sonhavam ser romanas. Os dominados, com o tempo, imitavam os romanos, como a gente faz com os americanos. Então, com o tempo, trocou o chip. Bem, o que acontece? Agora que não tem mais o que dominar, pensa, eu sou um senador romano, eu tenho 100 mil soldados, 50 mil escravos. Enquanto eu tenho povos para dominar, eu reponho o meu dinheiro. Eu pago os soldados 1 denário por dia, uma moedinha de ouro. Os escravos eu tenho que dar 3 refeições para eles poderem trabalhar. Tenho que dar lugar para eles dormirem. Bem, se eu não tenho mais o que conquistar, eu estou gastando meu dinheiro e ele não vai mais voltar. Manter um exército com 1 milhão de homens sem guerra é inútil. Não serve para nada. Então os senadores romanos começam a falar: ninguém mais briga com a gente. No norte ainda tem os germânicos, mas dá muito trabalho. Eu não quero mais saber disso. Então eu sou um senador romano, eu pego e saio, falo, estou saindo fora, e eu vou construir um castelo longe da cidade, não quero saber da cidade, não quero saber do armazém da cidade, não quero saber de nada do Império Romano. Eu sou autossuficiente, eu vou morar no meu castelo. Igual os condomínios fechados em que vocês moram aqui em Itapevi. Eles não precisam da rede elétrica porque vocês têm geradores. Vocês não precisam de TV a cabo porque vocês têm satélite próprio. Vocês não precisam de polícia porque vocês têm segurança armada de vocês. Vocês perfuram poço artesiano, vocês não querem saber dessa besta. Então você vive à parte do mundo, você está nem aí. Está nem aí. Não precisa nem uma estrada de pedágio porque você vai de helicóptero. Os super ricos, eles são os senhores feudais da Idade Média. É isso que vai acontecer. O Império Romano, lentamente, se torna inviável, desinteressante para as grandes famílias ricas, que começam a construir castelos e morar lá. Eu não preciso de 100 mil homens no castelo. Vocês não viram Game of Thrones? Ninguém entra no castelo, nem com o dragão. Não entra. Então eu só preciso de 1000 soldados. Preciso de 1000 trabalhadores, não preciso de 100 mil escravos. Eu não tenho mais que cuidar da Europa inteira. Quero cuidar só do meu feudo. Agora vocês entenderam? Este castelo fortificado, em que vai morar uma casta pequena, eu e os meus queridos, lá. Essa terra toda é de um cara só, desse senhor feudal, e ele vai abandonando. Esse processo, galera, é lento. Não vai pensar que isso é de um dia para o outro. Lentamente, assim como hoje. Os grandes ricos vão se afastando, vão morando no condomínio, vão saindo da cidade, aí o bairro empobrece. É lento, lento. Isso aqui, lentamente, vai dar origem a um sistema feudal, que é um sistema diferente. Então veja, o sistema escravagista da antiguidade, o sistema em que o Império Romano é o mais bem sucedido, que se baseia em guerra, apresamento de homens para serem tanto soldados como escravos. Esse modelo começa a entrar em colapso, implosão, e as cidades vão se fragmentando. Então anotem isso, da fragmentação do Império Romano dá-se origem ao feudalismo, ao sistema feudal. Esse termo fragmentação, ele é preciso, tá? Porque imagina uma cidade de 1 milhão de habitantes em que as pessoas saem para pequenas propriedades, 100 propriedades pequenininhas de 1000. Você não tem mais uma cidade com 100 mil, 1 milhão, não tem. Você vai se tornando rural, não tem mais grandes cidades. Galera, antes nas cidades você tinha um sistema que o Império Romano mantinha, com segurança, mantinha escolas, mandava barcos com escolta para o Egito trazer trigo e milho, distribuía racionando para que todo o Império tivesse o mínimo, a população cresceu, todo mundo se sentia seguro. Agora que as grandes famílias estão saindo para morar em feudos, estão falando tchau!
Agora, viver nessas cidades é o caos. Porque agora você tem a situação de eu sou senador romano. Eu apareço aqui e falo para vocês que são soldados. Pessoal, vocês podem ir para onde vocês quiserem, porque não tem mais guerra. Eu comecei a achar que guerra é uma coisa absurda. Eu sou uma pessoa boa. Me converti ao cristianismo. Eu não quero mais guerra. E é o seguinte, vocês todos podem voltar para casa. Mas eu não tenho casa, eu sou seu funcionário. Agora já não é mais. Façam o que vocês quiserem, pela liberdade. Tchau, só preciso de 1000. Os outros 90.000, não sei onde vai parar. Chegam os escravos, eu tinha 100.000 escravos. Pessoal, eu me converti ao cristianismo, sou uma pessoa boa, acho que o escravo é uma coisa absurda. A partir de hoje vocês são livres. Euforia. 100.000 escravos. 1 ou 2, porque essa é a proporção. 2 pessoas inteligentes a cada 100.000. Levanta a mão e fala, ô senhor Patrício, senador romano, o que eu vou fazer? Eu sou seu escravo. O que eu vou fazer? Não sei. Você é livre, faça o que você quiser com a sua liberdade. Para isso que serve a liberdade, faça o que você quiser. Mas onde eu vou trabalhar? Não sei. Você é livre para escolher. Mas o que eu vou comer? Não sei. Como a sua liberdade, por exemplo, ela deve ser gostosa. E tchau, eu vou morar no meu feudo. As cidades ficam apinhadas de ex-escravos, agora tudo gente livre. Tudo cidadão livre. Um monte de soldados treinadíssimos para uma guerra que não tem mais. Lá, todo mundo armado. O que você acha que essas cidades se tornam? Elas se tornam um caos. Então, outros caras que não são tão ricos, a ponto de construir um castelo, vão querer também sair das cidades, ir até um tal senhor feudal e falar, eu posso ir para aí? A gente compõe. Eu sou seu sucerano, eu não sou dono de nada, mas olha, eu tenho uma graninha, eu posso... E aí eles vão se compondo. Então, vai se formando uma casta que não chega a ser intermediária. Isso é um exagero muito grande. Quando vocês forem estudar, achar que na Idade Média existia algo que não fosse rico e pobre. Isso é uma pirâmide absurda na Idade Média. Mas vocês vão ver nos livros, o sucerano era um senhor que cuidava dos escravos. Isso aí é delegar a função. Todos dependiam e obedeciam ao senhor feudal. Se eu sou o capo que controlo os pobretinhos, os fracos, todos, eles estão abaixo do topo da pirâmide. A estirpe é o senhor, o nobre, dono da terra, título hereditário, nunca vai mudar. O resto é a base da pirâmide. Bem, foi lá construir o seu castelo, seu feudo. Esses ex-escravos e ex-soldados vão lá abater. Olha, a gente pode ficar aqui nas suas terras? Não, eu não tenho mais escravos, eu não quero escravos. Não, a gente trabalha para você. Não, eu não acredito mais em escravidão. Não, eu trabalho de graça. Mas isso aí é voluntariamente. Você é livre. Sim, eu trabalho de graça convicto. Então tá bom. Mas você é livre, hein? Eu não tenho obrigação nenhuma com você. Então aqui vocês chegam no primeiro dilema para se refletir. Vocês vão ver ao longo da história a situação de um escravo romano, vassalo na Idade Média, e o trabalhador remunerado no século XXI. No fim do ano eu quero que vocês reflitam o que é melhor, ser escravo do Império Romano, vassalo na Idade Média, ou trabalhador remunerado livre, cidadão do século XXI. Será que a liberdade faz tanta diferença? Vou dar um exemplo para vocês. Uma de vocês fosse uma escrava do Júlio César, do Marco Antônio, vocês teriam um anelzinho dizendo propriedade do Marco Antônio. Ele poderia fazer o que quisesse com vocês, mas ninguém mais. Se vocês quisessem andar nua em Roma, ninguém nem olharia para vocês, nem tocaria um dedo em vocês, porque vocês são propriedade do senador Marco Antônio, do Júlio César. Então, você pertencer a um senador romano tinha lá suas vantagens, seus privilégios. Não só moradia e remuneração, mas garantia física. O vassalo da Idade Média não. Ele é livre para ser explorado. Então, ele se submete nas terras do senhor feudal. Agora já não é mais patrício romano, já não é mais senador, ele é um senhor do feudo, senhor feudal. E eles trabalham absolutamente sem ter direito a nada. Então, a condição desse trabalhador agora, na Idade Média, que começa no 5, com a fragmentação do Império Romano, com o fim desse sistema
escravocrata. Esse sistema feudal aqui, ele aparenta ser melhor porque tem a liberdade, mas a condição é muitíssimo pior. Para quem não é nobre, a condição é de uma precariedade e miséria absoluta. Então chegamos no primeiro ponto da Idade Média. O professor de História vai falar para vocês. A Idade Média é o período das trevas. Ela não é muito apropriado esse termo. Mas, primeira característica, vocês já viram, a miséria é imensa. Os nobres lá do castelo, eles têm tudo. Os vassalos, os trabalhadores, os camponeses, não tem nada. O que eles produzem é na terra do senhor feudal. Tudo que eles produzem é confiscado e é primeiro para eles. Se sobrar, quem sabe, fica para você. Então vocês vão perceber que a miséria é uma condição da Idade Média. Outro fator é que as cidades desaparecem. Quando você só tem condomínios, você tem um teatro dentro do condomínio, para que pessoas de fora possam ir lá, entrar em Alphaville, num dos condomínios fechados e assistam uma peça de teatro lá dentro. Não. Então, ali vira uma bolha. E aí, se tem um monte de bolhas, as bolhas não se comunicam. Então a arte vai desabar. O que foi durante a Grécia e Roma, na Idade Média, esquece. Não tem comércio também. Porque o comércio é feito de uma produção que eu tenho excedente que eu posso comercializar. Não tem produção excedente mais. Não se tem o suficiente. É para alimentar os nobres. Se sobrar, vai para os camponeses. Então o comércio desmonta. As trocas acabam. Fica um monte de bolhas. Os feudos. Então agora a gente está no feudalismo. Esse sistema feudal, então, que nasce das ruínas do Império Romano, da desmontagem, do esfacelamento do Império Romano, é um sistema muito precário, piramidal, em que o senhor feudal nunca cai e a base da pirâmide não vai ascender jamais. Então a miséria é crônica. Pode ficar pior essa situação? Claro que pode ficar pior. A miséria, então, é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, aqui no século VII, os 5 começam o feudalismo. No século VII, há um movimento oposto ao da Europa. Olha que curioso. A Europa não está se fragmentando nesse período? Saindo para morar em feudos? Saindo das cidades? Bem, lá na Arábia, nos desertos, onde os povos eram nômades, eram bandos, não se comunicavam, o Maomé começa, por meio da religião, a unir. Ele consegue uma façanha, que é unir todos aqueles povos que antes eram tribos rivais, que não se comunicavam, junta, aglutina. Não é um movimento oposto? Enquanto a Europa fragmenta, os caras aglutinam. Bem, eu estou aqui no meu feudo, tenho 1000 soldados. Você 1000. Os caras se juntaram. O Saladin tem 1 milhão de homens. A cavalo. Ferrou. Então os caras vão para a Europa. Então no século VII começam as invasões árabes na Europa. E aí tem um problema. Enquanto existia o Império Romano, organizadíssimo, centralizado, com 1 milhão de homens treinados, acabou. Não tem ninguém para invadir. Ninguém tem força suficiente para derrubar de vez. Agora, não tem mais nenhum espaço, nenhuma instituição organizada para isso. Então agora eu no meu reino, é difícil entrar. Vocês viram Game of Thrones. É difícil você entrar no castelo. Mas 1 milhão de homens, uma hora me cerca e vão me asfixiar, não tem como. Então esses feudos no século VII, a partir do século VII, começam a temer pela sorte. A Europa poderia ter se transformado num grande Islã. Ela poderia ter se islamizado. O Maomé poderia ter vencido. O problema é, aí a gente tem que refletir, esse pêndulo da história. A igreja, até o século VII, ela não é o que a gente conhece. Essa instituição poderosa, cheia de tentáculos, rica. Não. Ela era uma instituição que o Império Romano adota o cristianismo como uma forma de dar último fôlego para um sistema que já está capenga. Como o povo, ela era uma religião muito popular entre a plebe, então aquilo foi como se eu jogasse um docinho para criança, sabe? Para amenizar os conflitos com a plebe. A questão é a seguinte, a igreja não era poderosa,
Mas ela vai ver nisso uma oportunidade que ela não vai perder. Porque ela vai chegar nos feudos, que estão morrendo de medo de serem invadidos pelos mouros, e vai falar, olha, você tem como lutar contra os mouros? Claro que eu não tenho, eu tenho 1000 soldados e olhe lá. Então eu posso lutar por você. Como assim? Sim, eu estou montando um grande exército aí para afastar os caras, afinal nós somos cristãos, né? E eles são árabes, a gente não vai deixar a nossa terra, a nossa Europa ser tomada pelo Islã. Eu posso lutar por vocês. E o que vocês querem? Eu preciso de uns soldados e um pouco de ouro. Então eu pego desse feudo, desse. Um pouquinho de cada um. Sabe o que acontece comigo? Eu tenho 100 mil homens, tenho ouro a dar com pau, mais do que cada um de vocês isolados. Eu me torno o maior feudo da Europa, o único que tem um exército gigantesco. E sabe o que eu faço? Eu invento que eu vou brigar com os árabes porque eles são infiéis, porque eles não seguem o Cristo. Tudo isso incorreto. Os caras são primo da gente, o Velho Testamento é comum a todos esses povos, nós somos irmãos deles. Mas, por interesses ali, eles começam a construir uma caracterização dos árabes que está até hoje. A gente acha que os caras são todos uns terroristas, isso é tudo uma construção que não é nova, vem daqui, dessas lutas, e que é necessária porque eles queriam manter a Europa sob uma identidade que agora a grande patrocinadora é a igreja. Prestem bem atenção, esse casamento entre o clero e a nobreza, ele é de interesses. Não é uma paixão verdadeira, é um casamento de interesses. Essa luta contra os árabes é um casamento de interesses, desses aqui para afastar. Esse casamento vai durar, hein? Ele começa aqui, ó, e só lá nas guilhotinas é que a coisa começa a se separar. Porque a cabeça separou, saiu do corpo. Porque senão, olha como as igrejas, elas se dão bem com os ricos, é uma afinidade ideológica. Bem, então aqui a igreja começa a hipertrofiar. Ela começa a ter um exército, que vocês vão estudar, um exército cruzado, e eles vão empurrar os árabes para a África e empurrar de novo para o Oriente. Isso vai ser fácil? Nem um pouco. Começa no século VII e só vai terminar no século XV. A gente vai estudar o Camões. O Camões está na última batalha. O Dom Afonso IV, o personagem do Camões, é exatamente a última batalha contra os árabes, de expulsão da Península Ibérica. 7 séculos de árabes convivendo na Europa. Não era fácil expulsar os caras, não. Eram muitos. Bem, a questão é a seguinte: se a miséria já era uma característica da Idade Média, que já fazia a vida ser miserável, com guerra, a gente teve um tempero aí picante a mais. Será que pode ficar pior? Será que pode ficar pior a vida? Mas é claro que pode e vai ficar. Porque é o seguinte, no século XIII, você tem na Europa o que a gente chama de a Grande Fome. Quando vocês olharem nas apostilas e nos livros, vocês vão ver que a fome, ela atacou regiões da Europa em períodos diferentes. Cada região, a França, os escandinavos, eles vão falar da sua grande fome. Então uma coisa é a grande fome do século XIII e XIV, e outra coisa são as crises constantes de fome na Europa. Assolaram a Idade Média toda, mas no século XIII ela se torna insustentável. Há muitos fatores para isso. Houve um regime de chuvas muito intenso, deixando a Europa muito úmida, uma umidade... Que celular é esse? Deixando o clima muito úmido. Esse clima muito úmido modificava o pH do solo, deixava os grãos úmidos, então você não conseguia curar os grãos, nem para replantio, nem para dar de ração para os animais. Esse clima úmido vai se somar a uma outra característica que vocês precisam entender, que é esse aqui, que vai parecer meio complexo, mas não é. Não precisa guardar os termos, porque vocês vão estudar isso ao longo em outras disciplinas, mas eu vou explicar para vocês para não parecer uma coisa mística, assim, que eu decore. E a grande fome. De onde vem a grande fome? Por que a produção de grãos não consegue ter uma eficácia produtiva na Europa desse tempo? Presta bem atenção numa coisa. Vocês terem uma comparação. O solo do Brasil não dá para comparar com o solo do Brasil. Você faz queimada, depois você planta, nasce. Isso aqui é meio sagrado, é meio estranho, essa terra aqui.
De erva daninha, brota tudo isso aqui. Mas o solo europeu é um solo muito ruim. Num período bom, você plantava uma semente, conseguia germinar e colher 7. Uma parte vai para ração, uma parte você consome, uma parte você replanta para o ano que vem. 1:7. Para vocês terem uma ideia, o Brasil se consegue uma produtividade de 1:200. Vocês entenderam a diferença? 1:200. Então você escolhe quantos de ração sobram. Nesse período da grande fome, no século XIII, a Europa está com uma produtividade de 1:2. Aí ferrou. Porque se a cada semente que eu planto eu só consigo 2, e eu tenho que alimentar os animais, alimentar a mim, os nobres, a população, e ainda replantar, como que eu faço se eu só tenho 2? O que eu escolho? Os animais, os nobres, eu replanto. Se eu não replantar, eu não tenho ano que vem, eu como agora, eu não como depois. Se eu der para os animais, eu vou ter que matar os animais, aí morrem eles, não tem grãos, e caramba, começa uma crise que vai ser chamada de início das crises feudais. O sistema feudal, então, no século XIII, começa a entrar também em colapso, porque não tem comida para todos. Quando vocês ouvirem falar daquele malthusiano, que falava que a população crescia numa progressão geométrica, enquanto a produção alimentar era numa progressão aritmética, ou seja, a população sempre cresce mais do que a capacidade de produção, ele está falando desse período. Ele não está falando a partir do século XIX, em que as condições tecnológicas explodiram. Só o Brasil, por exemplo, pode alimentar o planeta inteiro com o que a gente tem de grãos. Só a gente, o planeta inteiro. No entanto, 3 bilhões no mundo passam fome todos os dias. Aí vocês quebram a cabeça para entender isso aí. Na época, não. Na época, eles não conseguem uma produtividade eficaz. É 1:2 nas sementes. Por que essa produtividade tão ruim? Isso aqui é importante para explicar a grande fome. O solo da Europa era um solo do ácido. O que tem a ver a acidez com fome? Eu estou começando a ficar pirado. Essa acidez do solo, ela compromete a condição fundamental para qualquer plantio. A atmosfera, ela tem 78% de nitrogênio. No entanto, ninguém respira nitrogênio. O nitrogênio, ele é um dos 4 componentes com que Deus fez todas as formas vivas. Oxigênio, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Ele embaralha, faz ângulos diferentes, pronto, estamos nós aqui. Esses outros, hidrogênio, oxigênio e gás carbônico, eles, pelas respirações, você consegue adquirir. O nitrogênio não. O nitrogênio tem que vir pela ingestão. As plantas são o que a gente ingere. Ou a gente come a carne e ingeriu a planta. Como que a planta então fixa o nitrogênio? Ela também não fixa. Ela também não consegue fazer isso. Só quem consegue captar o nitrogênio e fixar na planta, que por sua vez vai parar na boca do bicho, e que por sua vez vai parar na nossa boca, e vai parar nas nossas células, são as bactérias do solo. Vocês não precisam guardar o nome agora, vocês vão estudar. Nitrosomonas e nitrobacter. Você chama de bactérias nitrificantes. Elas fixam nitrogênio na planta, faz a planta crescer. Se não tem bactéria no solo, essa planta você pode plantar que ela não cresce. Ou ela nem germina. Se ela crescer, vai ser pequenininha, fraca. Então eu preciso dessas bactérias que fixam nitrogênio no solo. Se o solo é ácido, eu não tenho bactéria. Opa! Como assim? A acidez, ela mata a bactéria. Por isso que você joga vinagre na salada. É um ácido acético, é um ácido fraco suficiente para matar a bactéria. A acidez, ela protege o organismo, por exemplo, das mulheres. Vocês têm uma determinada região, que eu não vou falar o nome, que ela é ácida, isso não é brincadeira, isso é sério, ela é ácida para proteger a mulher de infecções bacterianas. Esse pH deveria ser ácido. Não é no mundo moderno, porque se usa sabonete, sabão, usa calor com calça jeans, e tem 1000 complicações. Mas a natureza já dotou o corpo da mulher com acidez para protegê-lo das bactérias. Então, acidez mata a bactéria. Se o solo é ácido, eu tenho bactérias nitrificantes? Não. Se eu não tenho bactéria nitrificante, eu tenho nitrogênio na planta? Não. A planta cresce? Não. Então veja bem, essa relação
das bactérias com as plantas, com a raiz, ela é uma relação que vocês vão estudar em ecologia, ela é um comensalismo, né? Ela é boa para as duas partes, porque as bactérias não conseguem água, a planta consegue com a raiz, ela é uma bomba de sugar água. E ela empresta o nitrogênio. É uma relação boa para as duas espécies. A gente vai lá e come e o nitrogênio vem para a gente. Se o solo é ácido, bem, vai demorar para eles descobrirem técnicas de correção da acidez. Vocês vão estudar isso em química também, que a base misturada com ácido tem um desmonte dessa acidez. Essa reação ácido-base é uma das coisas fundamentais. Você tem como corrigir a acidez do solo, mas eles não sabiam isso na época. Esse período todo aqui de extrema ignorância, porque não interessava desenvolver nada. O senhor feudal, ele é rico, quer continuar rico e não existe nenhuma instituição de saber difusor. Os árabes sabiam essas técnicas, mas o que os cristãos da época estão fazendo com os árabes? Expulsando e brigando. Quer dizer, eles poderiam emprestar, como vão terminar emprestando, essas técnicas de jogar cal, que é básico para corrigir a acidez, aí o solo melhora. E aí você consegue uma produtividade maior. No entanto, nesse período você não tem. Então, o regime de chuvas é enorme. Uma umidade tremenda que estraga os grãos. Você tem um solo muito ácido, ruim de plantio. Uma população, uma demanda enorme e grãos insuficientes. Os nobres comem o grão. Os animais com o tempo vão morrer. Porque ou o grão para o nobre ou o grão para ele. A população então não vai comer mesmo. Vocês vão ver um declínio brutal da população da Europa. E aí vocês vão chegar no último cavaleiro do Apocalipse. A gente já tinha miséria, já tinha guerra, a gente tem a grande fome, que agora vocês entenderam, é uma condição geográfica. Onde tem fome tem uma outra coisa. O que é? Onde você tem fome crônica, você fatalmente vai ter pestes pandêmicas. Isso vai acontecer quase que na sequência. Por quê? Galera, quando você tem uma baixa ingestão proteica, você se compromete bastante. Quando vocês não comem carboidrato, vocês emagrecem, o que vocês acham bom. E, ok, você pode ficar um pouco meio fraco, mas aquilo não compromete o seu sistema. Agora, a proteína não pode faltar. As proteínas formam os hormônios, as proteínas formam as enzimas, as proteínas formam os anticorpos. Então, se eu tenho uma baixa ingestão proteica, por causa da fome crônica, eu não tenho um sistema imunológico forte, eu não tenho hormônios, por exemplo, do crescimento, não tenho hormônio da reprodução nas mulheres, eu não tenho enzimas, por exemplo, a cicatrização precisa de enzima. Então, a fome crônica traz para essa população não só a morte pela fome, mas eu tenho corpos debilitados, com pouca cicatrização, com poucos hormônios, o funcionamento todo comprometido e um sistema imunológico fragilizado. Você acha que as condições de higiene nesses feudos, em torno dos feudos, na população camponesa, é uma condição higiênica boa? Óbvio que não. Se eu tenho um sistema imunológico fragilizado e eu tenho condições de higiene precárias, é o casamento do inferno. É óbvio que isso vai se transformar em doenças. A questão da grande peste, a peste bubônica, ela tem a ver com um tipo de rato. Vocês têm medo de rato? Eu morro de medo de rato. Dizem que esse rato que tem nas cidades, cinza, ele morre de medo da gente. Eu nunca cheguei a testemunhar isso porque eu corro antes. Mas dizem que se ele me vir, ele vai virar e vai correr. Eu nunca cheguei a... Eu corri mais rápido. Eu morro de medo, eu detesto ratos. Mas esse rato, ele não gosta mesmo da presença do ser humano. Ele é acinzentado, menor, e ele só sai à noite. Ele é covarde. Eu mais que ele, mas ele é covarde. O rato que esses povos do Oriente vão trazer para os feudos, o rato preto, esse não. É muito curioso porque há muitos relatos da época que dizem que a peste foi trazida exatamente por esses cercos. Os feudos eram fortificados, então é difícil eu entrar mesmo com superioridade. Eu tinha que fechar, quase que asfixiar, para eles terem que sair. Uma das coisas que eles começam a fazer, há relatos que falam disso
na Península Itálica, é que os caras catapultavam corpos de gente que morreu da peste negra e ratos para dentro do feudo, dos navios. Não caía lá, os caras não entendiam nada. Por que você está jogando corpo morto aqui, então rato? Você pensa que vocês vão me assustar com rato? Não sabiam que esse rato preto, ele é um vetor, ele tem uma pulga desgraçada. Se ela te morde, transmite a peste negra. Bem, essa ratazana quase foi extinta. E quase extingue a gente antes. É uma batalha cósmica entre o rato e o homem, não sei qual dos dois é o pior. Pelo visto, sabemos quem venceu. E esse rato preto, ele não é igual esse ratinho que morre de medo. Ele é um rato folgado. Primeiro que parece um gato. Jamais viveria na Idade Média. Ele é enorme, preto. E ele é folgado. Se você está comendo, ele vem no seu prato. Ele sobe no berço, morde a criança. Ele passeia, e você está dormindo, ele passa. Credo! Então essas aglomerações, aquela pouca higiene, pouca comida, esse rato que é um rato folgado, é um rato destemido. Se não tem comida para os humanos, vai ter para o rato. Então o que vai ser a comida do rato? A gente, como ele vai ser uma luta final, é o Armagedon. Então, eles começam a proliferar. Galera, fome mais peste negra, a população da Europa vai cair 70%. Você tem ideia disso? A cada 10, 7 morrerem. Isso é um baque no sistema feudal definitivo. Por quê? Por que uma queda tão acentuada e rápida vai provocar o fim da Idade Média? Bem, o sistema feudal, uma coisa se parece com a antiguidade. Quem trabalha no Império Romano não é o senador romano, não é o patrício, é o escravo. Não tem mais escravidão, não tem mais patrício, tem o senhor feudal e o camponês, ele é livre. Mas quem é que trabalha? Quem é que trabalha? O camponês. Então é o seguinte, eles, enquanto a população é enorme, o senhor feudal se aproveita da enorme competição para quase não pagar nada. Eles não pagaram. Agora que a população, em menos de um século, desabou, e a população já estava caindo, durante todo esse período, principalmente do 10 para frente, você vê um declínio na população da Europa. O que é esse declínio? As pessoas evitando mesmo. Como que as pessoas evitavam na Idade Média ter filhos? Que práticas eu posso substituir para não ter filhos? Podem me explicar? Podem me dizer o que vocês fazem? Não digo. Mas o que se pode fazer para evitar ter filhos? Bem, eles tinham algumas práticas que na época tinham uma outra conotação. Hoje tem um significado X. Mas eles tinham práticas homossexuais. Era uma forma de evitar. Tinham outras, que eram anticoncepcionais. Então as mulheres tinham várias técnicas. Desde a tabelinha lunar, banhos de vinagre. Tinham várias técnicas para evitar ter filho. E quando engravidavam, abortavam. E tinham várias técnicas para isso. Galera, estamos falando que dos 5 para frente, até quase o século XIII, ninguém tocou nesse assunto. Nem a igreja. Todo mundo está evitando filho, todo mundo está abortando. Todo mundo está tendo 1000 práticas para evitar aquilo. E ninguém está se intrometendo nesse assunto. Por que de repente, no século XIII, a igreja começa a se preocupar demais com a prática sexual, com a homossexualidade, com o aborto, com a mulher que não quer ter filhos? É uma questão moral? É uma questão de se preocupar com a sua alma. Vocês pensam assim mesmo? Vocês têm essa ilusão? Galera, tudo é condição econômica. Galera, do que vivem os nobres? Vocês podem me dizer, na Idade Média? Eles é que trabalham, o nobre não trabalha. Há pouca comida. Eles é que produzem a comida. Não ficam com a comida e dão a comida para os nobres, se serem super obesos, como vocês veem nas pinturas. Enquanto o povo era magro, por isso que a ideia da morte era sempre associada à pessoa magra, que não comia, enquanto a beleza era você ser rechonchuda. Olha que legal. Vocês seriam todos modelos da Idade Média. Hoje em dia já não dá, né? Mas, na Idade Média, todo mundo queria casar com vocês.
Porque ter uma gordurinha, é sinal de riqueza, de opulência, é sinal de que você come. Já o pobretão era cadavérico, magro, curvo. Então, galera, por que que os nobres vão se queixar com a igreja e falar: estamos na parede? É o único momento da história em que você pode ter uma transformação radical na sociedade. Só que esse movimento foi abortado, usando um termo que a gente acabou de falar. Mas durante um período curto, a humanidade podia ter tomado outro caminho. Porque esses camponeses, eu sou um ferreiro, trabalho para esse feudo, sou submisso ao senhor feudal, não tenho perspectiva, trabalho praticamente de graça para ele. Ele manda em mim completamente. Bem, isso porque tem 1000 ferreiros na região. Então, se ele me mandar embora, vem outro, desesperado. O problema é o seguinte: a peste negra matou 7 de cada 10. Então, numa região enorme, agora tem um ferreiro só, 2. Esses ferreiros, muitos começam a falar: eu não vou ficar trabalhando com esse cara aqui. Todos os outros feudos estão precisando de ferreiro e não tem. Eles começam a se valorizar. Quando eu tenho, galera, por exemplo, no Brasil, 18 mil médicos ativos, por uma demanda de 60 mil que a gente precisava, quanto ganha um médico? Uma fortuna. E ele faz o horário e ele faz meio plantão e acabou. E ninguém pode nem falar nada, porque você não tem mais. Há regiões do Brasil que não tem nenhum a 50 quilômetros. Quando eu tenho poucos médicos, os médicos valem muito. Quando eu tenho muitos médicos, o salário deles cai. Como professor, você tem 3 milhões de professores, quanto que a gente ganha? 2 mil reais por mês. Agora, médico ganha 15. Por quê? Porque tem uma demanda enorme e o número de médicos pequenininho. Engenheiro petroquímico ganha 100 mil. Por quê? Porque não tem. Agora, quando você tem uma oferta muito grande de uma profissão, psicólogos, tem um monte, 50 mil. Aqui, galera, na Idade Média, quando você tinha uma população enorme, não valiam nada. Se submetiam, trabalhavam de graça. Agora que a população sumiu, morreu, eles começam a valer muito. O nobre, pela primeira vez na história, uma elite não tem como explorar. Ela tem que pagar o que o cara pede. O ferreiro fala: não vou mais trabalhar, eu vou morar nas terras comunais. As terras comunais da Idade Média eram terras que não pertenciam a ninguém. Florestas e beira de rio. Elas não pertenciam a ninguém. Os caras iam morar lá na floresta, como Robin Hood. Não sou de ninguém. Essas terras, eles começam a se organizar e produzir. E começam a trabalhar por conta. Tipo, eu sou ferreiro, eu vou no feudo de vocês e falo: se eu preciso de uma porta, um portão, é tanto. Ei, mas como assim? Não quer, tchau. Não, tudo bem. Ele não tem recurso, você entendeu? Ele não tem alternativa. Ninguém reproduz mais. A natalidade e a fecundidade desabou. Então veja, a elite dessa época está na mão dos trabalhadores. E eles começam a se organizar. Daí vem o lema do Marx de trabalhador do mundo univos. É estudando esse período do nascimento do capitalismo. Galera, eles formam guildas, que eram oficinas de artesãos, de ferreiros, de plantadores. E falam: a gente pode plantar nas suas terras, mas é X, tanto, você vai me dar tanto, bababá. E os caras não têm alternativa. Se falar não, então planta você. Nobre, vai lá plantar nas suas terras. O nobre é um parasita. Ele não sai dos intestinos, ele não faz nada. Ele é uma tênia saginata. Ele não pode fazer nada. Então, há um momento curto ali entre 13 e 14 em que a história poderia ter mudado. Em que os trabalhadores têm uma melhora na condição de vida. Só que essa condição de vida melhorada dos trabalhadores, que se deu por uma série de eventos cataclísmicos, guerra, fome, peste, você vê como às vezes a tragédia engendra um período bom. Será que é isso que vai acontecer no Brasil? Não sei. Eu acho que já temos peste, já temos demônio, já temos tudo por aí. Então talvez só possa vir a melhora agora. Galera, esse momento de melhora da condição desse trabalhador, ele traz um problema para os nobres. Os nobres, então, agora estão na mão, gastam a riqueza e não vai ter como voltar, porque eles não têm comércio, eles não têm o que conquistar, eles estão na mão. É aí que entra a igreja. A igreja tem os soldados, a igreja é o dispositivo ideológico de todo esse povo, e a igreja começa agora um casamento feliz com a nobreza. Calma, nobres! Eu ainda posso usar os meus recursos,
Eu sou forte entre eles. Eu posso plantar ideias de que essa ambição de se tornar oficineiro, guildas, oficinas independentes, desrespeitar, trabalhar por conta e deixar de ser vassalo. Não, eu posso falar que isso é pecado. Eu posso plantar ideias nessa cabeça e torná-lo mais submisso. Calma, eu ainda tenho influência. Temos gás ainda. Calma, nobres, não se desesperem. Eu ainda tenho recursos. Eu posso plantar uma ideia de que a pobreza e a humildade é boa. Calma, ainda temos lenha para queimar nessa Idade Média. Então a igreja vai começar uma campanha enorme que vai mudar totalmente o que vocês veem na Bíblia, principalmente no Novo Testamento. Vocês vão ver uma mudança radical em relação a Tomás de Aquino, em relação a Santo Agostinho, em relação à tradição da igreja até agora. Ela vai começar a se preocupar demais com os costumes, com a sexualidade das pessoas. E se só no século XIII para frente, vocês perceberam que aqui não é uma preocupação ideológica, no sentido de coerência com a Bíblia? Isso não tem nada a ver com Adão e Eva, com crescer-vos e multiplicar, não tem nada a ver. Aqui a intenção da igreja é ajudar os nobres a terem um aumento na população. A população morreu por causa da fome e da peste e não quer se reproduzir. Evita abortando, evita a concepção. Tem infanticídio, vocês podem ver nas fábulas da Idade Média, João e Maria, que as famílias comiam as crianças, matavam as crianças. Então, a igreja vai começar um grande levante de dizer, não, a vida só é correta no casamento monogâmico, a mulher só é plena quando ela tem filhos, a homossexualidade, ela é pecado porque ela evita a reprodução, foi contra... Isso aí não tinha antes, ninguém tinha parado para falar disso. O Cristo não condena ninguém. Se você leu minimamente o Novo Testamento, se você é cristão, você segue o Cristo, não o Moisés. Se você segue o Cristo, você não condena ninguém. Então, aqui há uma virada ideológica tremenda, e aí a igreja começa a ficar completamente do lado dos nobres e atacar essas práticas não reprodutivas. A sexualidade não reprodutiva, ela começa a ser condenada. Vocês entenderam? É aqui, não porque está preocupado com a sua alma. Não. Vou explicar uma coisa para vocês nos dias de hoje que é fácil vocês entenderem. Se eu tenho 1 milhão de pedreiros, para 100 mil vagas de construção, quanto ganha um pedreiro? R$1.000. Se eu tenho 20 mil pedreiros para 10 mil vagas de construção, quanto ganha esse pedreiro? Muito mais. E se eu tenho 5 mil pedreiros para 10 mil vagas na construção, quanto que ganha o pedreiro? Muito. Então, quando eu tenho todo mundo empregado, quando eu tenho essas pessoas que não são pedreiro, foram para a universidade fazer outras coisas, o preço da construção civil aumenta. Vocês entendem isso? Esse fenômeno aconteceu uns anos atrás, em várias profissões. 6 milhões foram para a universidade. E aí o que acontece? Algumas áreas inflam, por exemplo, psicólogo, muito diploma, cai o valor. Mas em outras áreas, quem ia ser empregada doméstica, e aí a empregada era baratinha, agora foi fazer outras coisas, então a empregada subiu. Esse fenômeno de subida e descida, que ocorreu bem pouco tempo atrás, é a razão de muita coisa no Brasil. Então entendam que, muitas vezes, quando se prega falar sobre o bem, a moral, a sexualidade, isso aí é uma máscara, que nem a que vocês estão usando, para, na verdade, um interesse por trás, que é, vocês têm que se multiplicar. Ir para a faculdade não é bom para os donos do poder. Se todas vocês já deviam estar cheios de filho agora, onde ia parar os filhos de vocês? Iam ser que tipo de mão de obra? Barato. Competir. Vocês querem ter filhos no próximo ano? Quem quer aqui ter filho no próximo ano? Daqui a 5 anos? Daqui a 10 anos? Cadê as mãos? Vocês querem faculdade, estudar, trabalhar? Quem enfiou isso na cabeça de vocês? Eu não vou dizer. Mas quem é que enfiou isso na cabeça de vocês? Como que eu vou ter empregadas baratas para explorar? Como que eu vou ter profissionais baratos se vocês não vão produzir filho? Daqui a 20 anos, eu, de Alphaville, rico, como que eu vou ter se vocês não estão fabricando? E vocês não querem. Vocês querem ter... Quem quer ter 5 filhos? Ninguém. Quem enfiou isso na cabeça de vocês? Quem fez isso? Você está vendo o que aconteceu na Idade Média? Uma transformação na mentalidade.
uma mudança que faz com que os donos do poder usem seus recursos e comecem a falar, a empurrar vocês. Como isso não vai adiantar? Eles vão acender fogueira e botar fogo, porque o medo é eficaz. Se falar para você não ajuda, eu queimar as mulheres que evitam, que fazem aborto, babá, se eu chamar elas de feiticeira, isso vai funcionar. Porque as mulheres que eram solteiras tinham muito medo de serem acusadas de feitiçaria, então elas casam. Casar e não ter filho também não cola, porque você vai ser acusado de estar se mascarando. Então o que elas faziam? Elas tinham. Então o medo é muito eficaz. A igreja, nesse período, inventou essa tática do medo, que é muito eficaz para mudar comportamento. Bem, então chegamos aqui a quase o panorama da Idade Média. Fome, peste, guerra, miséria absoluta. Parece o fim dos tempos mesmo. Não é à toa que muitas comunidades que a igreja vai chamar de heréticas vão ver o sinal dos tempos naquele período. Vão falar, é o fim do mundo. O fim do mundo está vindo como no Apocalipse de São João. Os sinais estão todos aí. Essas comunidades vão ser caçadas, porque elas vão pregar humildade, elas vão dizer que a igreja ser opulenta é que está ajudando a causar isso. Bem, o panorama está aqui. Já compreenderam? Então agora a gente vai entender o seguinte. Trovadorismo, arte do feudalismo. O feudalismo a gente já viu como se formou das ruínas do Império Romano. Quais eram as características? Como que é a arte desse período? Galera, a maioria está sofrendo, vivendo na miséria absoluta. Você vai fazer arte? Eu mal como. Como que eu vou produzir arte? Quem produz arte nesse período só produz o pobretão, que tem uma expectativa de vida nesse período de 30 anos. A expectativa nesse período aqui, do século XIII e XIV, é 30 anos. Você já é um idoso, um velho, morreu com 30 anos. Você vai ficar produzindo arte? Você é cigarra agora, alienada, que fica cantando a miséria? Não. Só quem consome arte são os nobres. Então o trovadorismo é nobre, uma arte palaciana. É uma arte que ocorre dentro dos palácios, dentro desses castelos, dos feudos. Essa arte, ela não é quadro, não é escultura. Todas as artes caem do período da Idade Média. Os teatros são uma arte ainda prolifera, ainda tem interesse, ela é comprada por esses nobres, que é os músicos. Então, quando a gente estuda a primeira manifestação em literatura, no fundo a gente está falando da oralidade. A gente está falando de uma manifestação oral, uma letra de música. Mais tarde ela vai parar no papel e a gente vai estudar como poesia. Tudo bem, porque a letra de música ela tem todas as características mesmo da poesia. Porque ela tem rima, ela tem ritmo, ela tem estrofes, ela tem todas as características da poesia. E a poesia na origem, ela é oral, como a gente vai estudar no classicismo, quando a gente for ver a origem, a Ilíada e a Odisseia, ela é oral. Mas isso aqui começa com letra de música, essa é uma questão polêmica, porque não começou como uma escrita. A escrita é um movimento recente, você lê sozinho, em silêncio. Isso aqui é oral, coletivo. As pessoas recitavam, cantavam ao som da lira, ao som de instrumentos simples, para animar a festa. Essas festas dos nobres são os saraus, que a gente usa o termo até hoje. Esses saraus duravam semanas. O pessoal ficava comendo, dançando, ouvindo as músicas, depois fornicava, depois vomitava, depois dormia, acordava, festa de novo. O nobre só sabe Ilha de Caras, Luciano Huck, essas coisas, festa, alegria. E lá você tem 4 tipos de cantiga durante a festa. 2 cantigas são líricas, ao som da lira, instrumento de corda, suave, são canções de amor, canções sentimentais. E 2 cantigas são com tamborzinho com instrumentos de sopro, mais agudos, porque elas são satíricas. Então eu tenho 2 cantigas líricas, 2 cantigas satíricas. No começo da festa, está todo mundo ainda bem vestido, ninguém está bêbado, então você ainda ouve as canções líricas. Lá depois, no fim da festa, todo mundo bêbado, todo mundo já transou com todo mundo, porque esse nobre aqui, meu cara, valia para os outros. A igreja cuidava dos camponeses, não cuidava deles. Era uma safadeza sem fim. Sífilis todo mundo tinha. Bem, e aí
começam as cantigas satíricas. Essas cantigas satíricas eram críticas aos nobres. A gente vai estudar depois essas cantigas. Acho difícil cair na prova do Enem as cantigas satíricas, porque elas possuem muito xingo, muito baixo calão, muito insulto. Era um humor cáustico, assim, ácido. Não era um humor sofisticado, de uma ironia fina. Não, era baixo calão mesmo, entendeu? Oi? Tá por aí, tá por aí. Assim, sem muita metáfora, entendeu? Era muito o conde, bababá, é baixaria. Então, eu acho difícil, no clima de hoje no Brasil, a prova do Enem ter esse tipo de manifestação. Mas isso aqui não. As cantigas líricas, elas são maravilhosas. E elas criam lugares que vão ser repetidos nas artes até hoje. Isso aqui cai bastante. De mostrar canções modernas, poesias modernas, para você comparar com as cantigas de amor e de amigo. Primeiro ponto, então, a gente tem cantigas que são letras de música. Dentro dos palácios se produz esse tipo de arte para entreter os nobres. Essa é a arte da Idade Média, as trovas. Esses trovadores são contratados pelos nobres. Muitos desses trovadores são nobres. Na língua portuguesa, o Dom Dinis, 3 reis foram trovadores, produziam trovas. E claro, para produzir arte, galera, você tem que estar com a barriga cheia, né? Um pobretão vai ficar estudando piano. Como você vai ter um piano para comer de conversa? Então, pensem sempre com a cabeça da época, com as condições reais. Olha o cenário da Idade Média para você achar que o povo tinha condição de ficar produzindo arte. Então, é muito uma arte elitista da época. Esses trovadores, eles vão produzir canções líricas que a gente vai chamar de amor e de amigo. Tem um exemplo aqui rapidinho. É 7h40, né? Aula? Sim. Século XIII. Pois nasci, nunca vi o amor, e ouço del sempre falar. Pero sei que me quer matar, mas rogarei a minha Senhor que me mostre o matador, ou que me ampare e dê o melhor. O que vocês já percebem de cara nisso aqui? Que estranho. Isso aí é língua portuguesa? Aquel, del. A gente está falando da língua portuguesa na origem. Então ela ainda não tomou a feição que vai tomar a partir do Camões. O Camões é o pai da língua. Ele formata. Ele, a primeira ortografia é o jeito que o Camões escreve. Até aqui, cada um escrevia de um jeito. Vocês vão ver minha, mia com J, com Y. Você vai ver as formas de escrever eram variadas. Porque não existia ainda a noção de uma língua unitária, uma ortografia. Então, mais tarde, quando se transcreveu essas cantigas, o escriba fazia como ele bem entendia. Então, vocês vão ver muitas. Essa aqui, você ainda entende. Mas vocês vão ver algumas cantigas que você não entende uma palavra. E vai ter que vir um vocabulário na prova do Enem, como se fosse uma tradução do português para o português, que você não entende. Bem, eu olhei algo que é muito estranho. Está em versos. É uma língua que parece português, mas lembra italiano, lembra espanhol, lembra os nossos irmãos. Línguas derivadas do latim. O latim dos romanos formou o romeno, formou o italiano, formou o francês, o espanhol e a última flor do Lácio, que é a língua portuguesa. É a caçula, filha do latim. Mas eu olho isso aqui, está estranho, eu já sei. Século XIII ou XV, entenderam? Isso aqui é uma trova feudal, século XIII ou XV. Beleza? Eu já me situo na régua do tempo. Agora eu preciso identificar se ela é cantiga de amor ou de amigo. A cantiga de amor tem uma característica. O eu lírico, quem fala no poema, é um homem para uma mulher. Um homem para uma mulher. E o que ele fala? Ele lamenta, ele se queixa do amor não correspondido. Esse homem é um homem qualquer? Não. Ele é um pobretão. Ele mora em Itapevi. E ele é apaixonado por uma artista global que mora numa ilha, no Rio de Janeiro. Vai de barco. Ela nem anda de carro, nem de metrô, não. Ela tem uma ilha, ela anda de helicóptero e de barco. Você é um pobretão, um vassalo aqui de Itapevi. E você se apaixona por ela. Qual a chance de você ficar com ela? Você pode me dizer? 0! Então aqui, na cantiga de amor, a gente tem um primeiro tópico importantíssimo daqui para frente. A gente vai ver muitas obras daqui para frente que se caracterizam pelo amor impossível. Veja, amor proibido não é amor impossível.
O amor proibido, provavelmente vocês já praticaram. Vocês provavelmente se apaixonaram por um traficante. Aí a sua mãe fala, minha filha, você não vai ficar com esse traficante. Mas é do mesmo bairro, vocês começaram juntos na escola. Ele parou na 5ª série, mas você seguiu. Mas ele está no bairro lá ainda e ele é gente boa, ele bota um funk para tocar. Entendeu? E esse é um amor proibido. O amor proibido, em geral, ele é praticado, tá bom? Vocês já sabem disso. Agora, o amor impossível, não, o amor impossível não vai ocorrer. O amor impossível, ele tem um componente de classe. Ele é um vassalo pobretão, um camponês e ela é uma senhora feudal. Não há como chegar nela. Não é só o muro do castelo que impossibilita. A distância total de mundos. Então esse amor impossível é irrealizável. Então a característica é que na cantiga de amor é um homem para uma mulher, ela é senhora feudal, ela é nobre e ele é pobretão, e ele lamenta a impossibilidade. Tá? É uma distância muito grande. E ele idealiza, ela é sempre uma figura alta. Vejamos aqui no exemplo rapidamente. Então eu nasci, eu nunca vi o tal do amor, ouço todo mundo falar dele, mas eu sei de uma coisa, ele quer me fazer sofrer. Você quer saber? Eu quero que ela me mostre o sofrimento. Gostaram? O amor é assim, né? Você ouve falar, você nunca vê o amor, todo mundo fala dele, você sabe que o amor vai te fazer sofrer e você pede para que ela mostre o sofrimento para você. É isso. Você está vendo essa submissão dele com o amor? Não corresponde exatamente à relação feudal? A submissão do vassalo ao sucerano, ao nobre? Veja que interessante, é um paralelismo, né? A sociedade, ela tem uma estrutura que contamina as relações todas. Então o amor é um amor cortês. Ele não se queixa falando, ela não me ama. Não tem isso. Ela não me ama, eu nem mereço. Eu sou um pobretão. Ela é um espírito de luz. Tá vendo? Ele eleva. Ele não fica atacando. Ele acha que é assim que funciona. Um amor cortês, cheio de cortesia com quem te faz sofrer. Caramba, isso não é exatamente a relação feudal? A submissão? Veja o amor contaminado por isso. Aqui você identifica que é uma cantiga, isso vai cair na prova. Pode ser uma cantiga do Caetano Veloso, do Chico. Ela é uma cantiga de amor como? Quando é um homem para uma mulher, o amor ali é impossível. E ele, você sabe nas trovas, porque ele trata a mulher como um ser acima. Veja que ele usa rogarei, né? Isso é bonito pra caramba. Porque você, como ser humano, você pede, mas para Deus você roga. Então ele está falando, rogarei a minha senhora. Isso é bonito pra caramba. Ela é uma coisa elevada. E ele chama de minha senhora. Só o pronome aqui é que me permite saber que ela é feminina. Porque aqui ele trata como senhor, né? Veja, você com os seus namorados, vocês têm apelidos, né? A relação só começa a melhorar quando a pessoa é rebatizada. Você chama de meu docinho, minha pamonha, meu Häagen-Dazs, meu Audi. Você nunca vai desmerecer o seu amor. Você não vai falar... Não posso falar. Você nunca vai falar meu feio. Ai, minha feia. Não, você não vai falar isso. Você sempre põe ela para cima. Né? Minha gatinha, Angorá. Né? Meu poodle. Não, meu poodle você também não vai usar. Então você sempre usa um termo que eleva a pessoa. Você considera positivo. O que é mais alto na Idade Média, socialmente? Qual é a figura mais poderosa na Idade Média? O senhor feudal. Então eu chamo esse meu amor, essa senhora, de meu senhor feudal. Hoje em dia você falaria, ai meu ministro do Supremo Tribunal Federal. Ai meu ministro do Meio Ambiente, meu Paulo Guedes. Você está demonstrando o maior poder possível, meu general. Né? Você está usando, então esse termo aqui denuncia que ela é uma mulher e que ele idealiza. Então essa característica da idealização do amor ser impossível, inatingível, isso é uma marca que vai ficar. É a graça daqui para frente, foi criado aqui, no trovadorismo, nessa cantiga de amor, né? Que é sempre um homem para uma mulher. E a cantiga de amigo? Primeiro que amigo é o termo que eles usam na Idade Média
e tem toda uma tradição grega aí que eu vou contar quando a gente chegar na próxima aula. O namorado, o amor, era chamado de amigo. Que nem quando vocês levam um amigo em casa, vocês falam pro seu pai, ai, meu amigo vai dormir aí. Você vai falar, hã? Amigo. Sei. Ele já sabe o que significa amigo, entendeu? Você só usa porque você quer mascarar. Estamos numa época de máscaras, entendeu? Então, amigo aqui é o termo que vai aparecer na cantiga de amigo. Oh, meu amigo foi embora. Olha que diferença. Aqui a questão é social. O amor impossível tem uma característica de classe. Ele é pobre, ela é rica. Você pode ter outras, que é étnica. Um é árabe e o outro é cristão. São famílias rivais. Então o amor impossível ele sempre tem um componente enorme que separa o desejo. Eu tenho desejo, mas o que está entre a gente é intransponível. Questões de nação, questões religiosas, questões de reino. Já aqui não é essa questão. Ela está com o cara. Foi possível a relação. Só que ele foi embora. Professor, isso não é funk? Sertanejo? Eu gosto de sertanejo, os caras sempre vão embora. Não é nada disso. Isso aqui não é pagode. A cantiga de amigo, o cara foi embora por uma questão elevada. Ele foi para tentar sobreviver. Ele foi para uma grande empreitada, com a esperança de um dia voltar e ter uma rendinha para vocês poderem viver melhor do que o que vocês viram. A única coisa que recruta pessoas, camponeses, nessa época, é o exército cruzado da igreja. Então, na cantiga de amigo, vocês vão ver a mulher conversando com a mãe, com a irmã, e até com a natureza, às vezes com a árvore. Porque às vezes quando a gente está muito alterado, a gente conversa com as coisas. Você está com muita saudade, você começa a falar com os pássaros, com os gatinhos. As pessoas conversam com o gato. Vocês conversam com o gato? Vocês estavam conversando com o cachorro. Tem um cachorro que aparece aqui. Então, isso aparece nas cantigas de amigo, ela se queixando dele ter ido embora. Ela lamenta. Galera, para onde ele foi? Para as cruzadas. Ele foi enfrentar os árabes. Ele foi se tornar um cruzado, na expectativa de quando voltasse os nobres darem um terreno para ele. Tudo lorota. Eles vão morrer contra os árabes e ninguém vai voltar, ninguém vai ganhar nada. E ela vai ficar lá lamentando o cara ter ido embora. Fala. Então representa a saudade. Oi? Vai representar a saudade. Digamos que aqui está a gênese de um sentimento muito da língua portuguesa e que vai continuar, porque aqui eles vão embora por causa das cruzadas. Depois, no século XV, vão para as navegações. Depois vão ficar na colônia. Depois você vai ver os pescadores do Jorge Amado, no Mar Morto, por exemplo, irem para as pescas e morrerem no mar. E a mulher sempre fica na posição. Eles vão na Transamazônica. Depois eles vão para Carajás. Depois vão para a Serra Pelada. Sempre na expectativa de conseguir voltar com algum dinheirinho para poder ter uma vida melhor. Só que não volta. Eles terminam morrendo. E então a cantiga de amigo é uma cantiga triste, porque no fundo ela está falando de alguém que foi embora e não vai voltar. Não vai voltar porque a viagem foi a maior delas. É para o outro lado. É a morte. Não foi porque ele queria. Ele foi desafiar o destino e aí não tem como. Então as cantigas de amigos são muito bonitas. Eu vou trazer na próxima aula uma das mais bonitas, que é Escarborofer, que não é da língua portuguesa, mas vocês vão ver, é para vocês entenderem a cantiga de amigo. Cantiga de amor e de amigo. Você então identifica por um português arcaico, você tem marcas que já não existem no português de hoje. Você caracteriza a cantiga de amor porque é um homem com uma mulher, é uma questão social, ele é um pobre, ela é uma senhora feudal. Você sabe que o pronome de tratamento aqui é minha senhora. Você tem na cantiga de amigo uma questão do homem indo embora para tentar uma vida melhor, indo para as cruzadas e não vai mais voltar. Então aqui você tem as duas cantigas importantes. Se cair isso aqui na prova, eles vão pôr o vocabulário mudando o que for necessário. Essa aqui até que não é. Mas o que eles vão te perguntar é que tipo de cantiga é isso aqui? Que período que é? Só que você olhar, você já tem que situar. Século XIII ao XV. Porque o trovadorismo, na nossa língua, é do 13 ao 15. Mas nas outras línguas, no inglês, é desde que começou a Idade Média. Desde que as cruzadas começaram, você já tem as novelas de cavalaria, contando a história dos cavaleiros medievais.
Isso a gente vai ver na próxima aula com mais cuidado. Galera, 7h40, espero que como introdução tenha começado. As próximas aulas as coisas vão se amenizar, mas saibam que é isso que o Enem pede, essa complexidade, essa mistura de disciplinas. Vão em paz e até a próxima aula, beleza?